Queridos amigos, eu quero gravar esse vídeo para expor aqui a vocês algo que tem muito me afligido esses tempos agora. Já há bastante tempo me aflige no coração, que é a forma como a igreja se comporta, como a igreja tem se comportado em relação às pessoas, em relação aos seus membros, em relação à própria missão da igreja. Um fenômeno que existe hoje é o fenômeno da mega igreja ou da divulgação em massa do ensino. Com o advento da internet, com o crescimento numérico exagerado de alguns grupos específicos, de alguma igreja específica, faz com que seja massificado o tratar individual. E isso é um problema sério. E as pessoas, via de regra, chegam diante de mim ou de outras pessoas com uma necessidade de ter um cuidado especial com elas, porque elas sentem um vazio espiritual. Elas têm uma vida de disciplina espiritual, ela tem crescido na fé, tem vencido pecados, mas elas se sentem meio vazias e deslocadas do corpo de Cristo por causa desse processo de massificação das pessoas. E aí, geralmente, elas chegam com a seguinte questão, a seguinte demanda. Ela fala: Ícaro, eu tenho necessidade de ser discipulado. Só que aí eu digo a você, meu amigo, minha irmã, meu irmão, o que essa pessoa quer não é discipulado. Porque discipulado, de modo ou de outro, todos nós estamos sendo discipulados. Porque discipulado, ele é uma passagem de ensino, de doutrina, que forma o fundamento da fé, que ensina alguém o caminho para ser um discípulo. O discipulado, ele em certo nível é muito passagem de conteúdo e também no que diz respeito a encorajar, não tão somente passar um conteúdo, mas encorajar a viver uma vida de disciplinas espirituais. Tanto é que é daí, do processo de disciplina, que se forma um discípulo. No entanto, existe uma forma mais profunda de discipulado, e é exatamente isso que as pessoas sentem falta, que é um exercício saudável de paternidade espiritual. É isso que as pessoas sentem falta. Não é de discipulado. O discipulado da forma mais básica, da forma mais preliminar, da formação de um discípulo pela fé, através da pregação, ou do encorajamento, ou do ensino, isso tudo as pessoas têm alcançado nas igrejas. Dentro do processo de massificação, as pessoas alcançam isso. Mas o que elas não conseguem alcançar é um lugar onde alguém, em algum nível e de níveis mais profundos, exerçam paternidade espiritual sobre ela. Só que paternidade espiritual parece uma mensagem de patriarcado, que foi muito conturbada e foi muito distorcida. O patriarcado, ele não é a visão perfeita de Deus para o seu povo. O patriarcado em Abraão, Isaac e Jacó, que são os patriarcas, eles estão ali numa fase infantil da fé. Israel é a parte infantil da fé. A parte mais madura da fé é a igreja. A igreja em Cristo, a partir de Cristo, uma espiritualidade amadurecida chegou a nós. Por exemplo, Cristo, ele refaz a mensagem ou o entendimento de aliança com Abraão. Quando antes eram filhos biológicos, agora Cristo fala sobre filiação na fé.
Também vai, porque Cristo é quem traz um highlight, né? Cristo é quem frisa a ideia de Deus Pai. Quando passa por Moisés, Jesus reformula a interpretação da lei. Então, enquanto um dizia não adulterarás, e ele entenderia que seria o deitar com a mulher do outro, o Cristo vai dizer que isso é uma coisa do coração. O adultério é algo que nasce no coração. E a maturidade espiritual chega em Cristo. E a partir de Cristo, a igreja. Então, o patriarcado, voltando à raiz judaica, isso daí é voltar a uma fase infantil da fé. Só que nós não estamos indo para um lugar de infantilidade. Nós temos que ir para um lugar de maturidade. E o lugar de maturidade é o lugar do Cristo. E o lugar do Cristo é o lugar de exercício de paternidade de um jeito saudável. Jesus não era a revelação da pessoa do Pai como pessoa do Pai. Mas Cristo era a revelação perfeita do Pai no que diz respeito ao caráter do Pai. Não a pessoa do Pai, no sentido, porque ninguém poderia ver o Pai, mas poderia ver o Filho. E o Filho é a imagem perfeita do Pai no que diz respeito ao seu caráter. Então, a forma de exercício de paternidade, quando Jesus vai dizer, ninguém chamais de Pai a não ser Deus, ele vai falar basicamente assim, Pai, você só tem um. No reino de Deus, todo mundo é filho de apenas um Pai. Mas, no que diz respeito ao caráter do Pai, refletido nos filhos, ali há um exercício da paternidade do Pai sobre a vida de outro. E o que a igreja sente falta é de paternidade espiritual, de um exercício de paternidade espiritual na igreja. E por que esse exercício de paternidade ele é complicado e ele é tão carente? Porque dentro da massificação das igrejas, as pessoas sendo tratadas como números, a paternidade ela vai ter que ser exercida, porque a maioria dos pastores, querendo ou não, vão para esse lugar infantil do patriarcado de Abraão, porque eles querem meio que fazer o nome deles célebres, como Nimrod na Torre de Babel. Nesse afã, de ter domínio sobre muitas pessoas, de exercer uma paternidade sobre a nação, ele perde o coração dele em relação ao que Deus pediu para ele fazer, que é o exercício de paternidade no que diz respeito o tamanho do seu braço. Ser pai de 5 filhos, ser pai de 12 filhos, ser pai de 15 filhos, 20 filhos, é possível. Ser pai de 50, de 100 filhos, a Flor de Lis está aí para mostrar que isso é uma aberração. Gente, o fato é que o exercício de paternidade é algo que não é restrito ao pastoreio, o ofício de pastoreio da igreja. Hoje, para poder exercer uma paternidade espiritual, você é praticamente obrigado a sair da sua igreja local, para que você consiga fazer algo por alguém e exercer uma paternidade espiritual saudável. Por exemplo, como Paulo, quando Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 4, verso 15, ele vai dizer: vocês podem ter 1000 mestres, mas vocês têm pouquíssimos pais, porque eu os gerei em Cristo. E ele vai dizer como que ele fez isso. Ele disse: eu sofri humilhação para que vocês não sofram. Eu sofri perseguição para que vocês não sofram. Eu sofri as dores que ainda restavam do Cristo, para gerar vocês. Eu gerei vocês em Cristo. Então,
O que acontece quando você se dedica muito a alguém, acaba que essa pessoa ela vai se tornar uma réplica sua em Cristo. Embora todos sejam filhos do mesmo Pai, você exerce uma paternidade espiritual saudável, não de domínio, mas de lutar como um pai luta por um filho, não exigindo dele honra, mas desejando dele crescimento, desejando que ele cresça. E essa pessoa, quando cresce com uma dívida de honra, com um sentimento de gratidão, uma dívida de gratidão, que não é cobrada pelo pai. O pai quer que o filho vá. Mas, querendo ou não, essa honra a quem se sacrificou por você é mal vista por pastores que têm a mentalidade de Abraão. Infantis, que tentam ter um patriarcado e uma visão infantil da fé e do exercício de paternidade. Enfim, infelizmente, as pessoas da minha geração, as pessoas da geração passada da nossa, os nossos pastores, eles sofreram, e a nossa geração hoje sofre com essa ideia, com esse entendimento infantil do patriarcado. Que nós possamos ir para o lugar maduro de Cristo, onde todos exercem paternidade sem serem pais. Porque pai só é um, que é Deus. Mas que o corpo exerça a paternidade lutando para que o outro cresça. Então é isso tem me incomodado muito. Essa massificação, ela é infantil, ela muito provavelmente foi o diabo que semeou para que voltem às raízes judaicas e não cresçam na raiz do Cristo. Que Deus nos abençoe, gente, e entenda uma coisa, você não sente falta de discipulado, você sente falta de paternidade. E se você não tem um pai espiritual, se ninguém se sacrifica por você como um pai, então quebra esse ciclo e se sacrifique por alguém. Queira ver o crescimento do outro. E que você vai ser uma resposta de Deus para essa geração de órfãos. Então, era isso. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.